propaganda mesmo na vida anterior de Leylin. Durante o processo de transplante de órgãos, sempre haveria a possibilidade de o corpo rejeitar um novo órgão. Era assim para transplantar entre corpos humanos, e especialmente para um órgão excepcionalmente poderoso como o coração de um ser antigo que deveria ser preso ao corpo de um mago comum. Mesmo com a ajuda da magia, Leylin teve que gastar muito tempo para aumentar a compatibilidade do corpo e do coração. O progresso da remodelação de seu coração havia diminuído consideravelmente. Agora, no entanto, a carne da estrela do mar Talzandais era realmente capaz de suprimir os anticorpos do corpo e aumentar a taxa em que os órgãos se adaptavam ao corpo do hospedeiro. Como isso não conseguiu animar Leylin? Depois de conhecer os usos da carne da estrela do mar de 1000 olhos que ele agora possuía, Leylin deixou a sala de melhor humor. Logo depois, uma mensagem veio para ele. O que? Alguém quer me ver? E está segurando uma ficha de contribuição de classificação 1? Leylin esfregou o queixo e perguntou, quem é? A pessoa que se apresentou para notificá-lo era uma jovem Magus, que reverentemente olhava para Leylin. Bem, depois de ser transformado por sua linhagem, sua aparência seria louvada como bonita, não importa onde ele fosse. Além disso, para ele ter atingido o nível de classificação Magus em tão tenra idade mostrou que ele era assustadoramente forte. Isso causou uma comoção razoavelmente grande, que resultou em admiração e adoração de muitas mulheres magas. É um velhoio muito, senhora arrogante. A mulher Magus abaixou a cabeça e pensou por um momento, e então escolheu essas palavras. Uma senhora velha e arrogante. Leylin ficou atordoada e, em seguida, um leve sorriso apareceu em seus lábios. Ele já tinha adivinhado quem era. Traga-a para a sala de conferências 3. Vou encontrá-la lá. O Magus fêmea fez uma reverência e recuou rapidamente. Leylin foi deixado para trás, parecendo estar mergulhado em pensamentos. Da maldição que ele havia plantado no corpo de Manla e Jena, ele poderia dizer o que estava acontecendo ao redor deles. Depois de ver as maldições no corpo de Manla detonar, Leylin teve a sensação de que a família por trás de Jena tentaria se comprometer com ele. Pela aparência da situação atual, isso se tornou realidade. Venha para pensar sobre isso, o tempo para a maldição ter efeito total estava se aproximando. Eles devem ter tentado todos os métodos a que tinham acesso, e só depois de não terem feito outra maneira optaram por se comprometer com ele. O que devo pedir para este momento? Leylin coçou o queixo. Ele não tinha nenhum bom sentimento em relação a essa família que se considerava acima dos outros e estava se preparando para fazê-los pagar um preço alto e vê-los cair no fundo do poço. No entanto, para ser tão arrogante no meu território. Um brilho frio brilhou nos olhos de Leylin. 3 horas depois, na sala de conferências 3, ouviu-se o grito estridente da voz de uma mulher idosa. Não ligo para o que ele está fazendo, mas já estou esperando aqui há mais de 3 horas. Não importa o que você faça, quero vê-lo agora. Imediatamente. Se não, usarei meu token de contribuição e demitirei você. Eu juro por isso. Asterisco creche. Asterisco em seguida, o som da quebra de vidro pode ser ouvido. A mulher Magus que notificou Leylin correu para fora, sua expressão infeliz. Aquela velha. Ela está comandando só porque ela tem uma contribuição simbólica? Um dia. A fêmea Magus amaldiçoou em voz baixa. De repente, uma sombra apareceu sobre ela, revelando a figura de um mago. Senhor Lord Leylin. Há um convidado que quer ver você. Ela ficou chocada e imediatamente se curvou, suas bochechas rosadas e vermelhas. Eu entendo. Leylin conteve sua risada com grande dificuldade, e a mulher Magus entrou na sala parecendo um pouco confusa. Ele propositalmente levará um longo período de tempo para vir aqui para que ela acalmasse sua raiva. No entanto, para pessoas como ela, cujo espírito havia afetado sua característica neurótica, o tempo não mudaria nada. Eu não disse para ligar para Leylin. Sala de conferências 3 era muito grande, com alguns sofás de couro longos e algumas mesas no meio. Era ali que os hóspedes podiam sentar-se confortavelmente, tomar uma bebida e conversar. Agora, no entanto, uma das mesas tinha sido virada, e havia os restos quebrados de alguns copos e pratos no chão.
Uma velha que usava as roupas da classe alta tinha o rosto coberto de gaze. Ela usava luvas pretas e segurava uma pequena bolsa, seu temperamento sujo. Ao ver Leilin, ela foi inicialmente atordoada e depois o ódio saiu de seus olhos. O peito da velha mulher subia e descia constantemente, como se tentasse reprimir a fúria em seu coração. Então, com um sotaque altivo, ela falou: Leilin, é? Você realmente se atreve a ofender nossa nobre família Botelli? Este é um pecado absoluto. No entanto, a Mãe do Poder e da Paz é benevolente e misericordiosa. Agora, confesse seus erros e que urgena. Eu posso até considerar aliviar sua sentença. Enquanto ela falava, agia como se estivesse sendo nobre com ele, permitindo que ele se arrependesse, como se tivesse cometido um pecado enorme que exigia seu perdão. Espere. Um olhar tão piedoso deixou Leilin extremamente aborrecida, e ele rudemente a interrompeu. O que? Você está se preparando para confessar? A velha segurou a cabeça erguida. Não. Eu só queria perguntar a você, você está louca? Leilin não brigou. O que você disse? A expressão da velha mostrou seu choque. Ela não podia acreditar que alguém se atrevesse a falar com ela dessa maneira. Se você não ouviu claramente, vou dizer de novo. A voz de Leilin subiu um par de entalhes. Estamos. Você. Louco. Você se atreve. A velha apontou para Leilin, as articulações em seus dedos ficando brancas e trêmulas em sua raiva. Você realmente se atreve a falar comigo, o atual manejador de poder da família Botelli, de tal maneira? Você ousa manchar a reputação da minha família. Inferno não permita. Eu tinha sido tão gentil a ponto de esperar que eu pudesse te perdoar. Ó, poderosa e misericordiosa Mãe da Paz, por favor, perdoe minha estupidez. Pare. Leilin não queria mais ouvir isso. Ele agora estava claro da situação. A família de Jenna, que era a família Botelli, deve ter uma doença familiar de loucura. Só vou dizer uma coisa. Só eu sou capaz de desfazer a maldição no corpo de Jenna, e ela é muito importante para você. Depois de tentar todos os métodos disponíveis, você não teve escolha senão vir aqui e me pedir ajuda. Já que você está aqui para pedir um favor, primeiro você deve ter uma boa atitude. Leilin levantou um dedo. Se não, você só pode assistir enquanto Jenna morre. Esse modo de falar desenfreado parecia atravessar a pretensão da velha senhora de ser honrosa, a vermelhidão do rosto desaparecendo rapidamente e deixando-a pálida. Eu sabia. Não adianta negociar com pecadores como você, porque você simplesmente tentará fazer uso de nós. A única coisa que te espera é a morte eterna. A velha mulher murmurou incessantemente. Você. A raiva em seu coração se agitou. No entanto, imediatamente depois, sua expressão facial mudou ligeiramente e ele se acalmou. Neste momento, a velha senhora pegou uma ficha de ouro que era do tamanho de sua palma, balançando-a na frente de Leilin e sorrindo orgulhosamente. Veja isso! Este é um token de contribuição Rank 1 que meus ancestrais receberam do Four Seasons Garden. Isso me faz um nobre aqui, e se eu optar por usá-lo, o Four Seasons Garden tem que cumprir um dos meus pedidos. Eu me pergunto se eu quero que eles te expulsem, o que aconteceria? Então a razão pela qual você foi tão irrestrito foi porque você tem um símbolo. De repente, Leilin sentiu vontade de rir. Sem contar o fato de que ele estava planejando deixar o Four Seasons Garden, ele não os viu muito em primeiro lugar. No entanto, esta velha mulher parecia depositar suas esperanças no Four Seasons Garden, e usou isso como um método para ameaçá-lo. Seja o que for, agora você tem duas escolhas. A primeira é obedientemente admitir seus erros e voltar comigo para curar Jenna. O segundo é ser banido do Four Seasons Garden e, eventualmente, ser perseguido e morto. Um sorriso vitorioso surgiu em seu rosto. Leilin ficou sem palavras enquanto olhava para essa velha, de repente achando-a um pouco lamentável. O Four Seasons tinha essa regra, e o token de primeira colocação nas mãos dela também era autêntico. Infelizmente, ela estava alguns dias atrasada. Se ela tivesse chegado aqui alguns dias antes,
ela poderia ter usado o poder desta ficha e, com o Four Seasons Garden, suprimi-lo. Mas agora? Leyline olhou para o símbolo em suas mãos. Está certo. Ela provavelmente ainda não sabe sobre nós sermos atacados, a morte de Reinald e eu assumindo. O ataque foi classificado como secreto, e a entrada do Four Seasons Garden para o avião secreto foi lacrada por um período de tempo. Era impossível para a magia regular saber disso. Como resultado de uma diferença de fuso horário e vários outros fatores, esta velha ainda não estava ciente de que esse ramo do Four Seasons Garden já havia mudado de dono, com ela carregando tão alto e descaradamente. O que está errado? Não pode fazer uma escolha? Você quer que eu te ajude? O longo silêncio de Leyline deu a impressão de que ele estava com medo. Por isso, a expressão no rosto dela era mais arrogante, e ela berrou alto: guardas! Guardas! Qual é o problema? Minutos depois, alguns magos de túnicas brancas atacaram. Em nome do Four Seasons Garden, eu ordeno que você prenda a Leyline. A velha levantou a ficha de ouro em suas mãos, que brilhou e cintilou para formar um anel de 4 cores. Uma onda de energia com uma frequência muito reconhecível foi emitida. É um token de contribuição de classificação 1. Não pode ser falso. O guarda-magia olhou para ele para cumprimentar a velha. Ela assentiu, ainda exalando arrogância. Capituro! Ela apontou para Leyline. Ele? Alguns guardas-magia olharam para a velha e depois para Leyline, achando difícil lidar com essa situação. O que há de errado? Sua voz era penetrante, a ponto de alguém querer fechar os ouvidos. Você quer contrariar um antigo contrato?